Racha, povo bom! Estamos iniciando o nosso programa Hora da Gratidão, agora nos estúdios da 123 Web TV, diretamente aqui de Campo Grande. E hoje, para a gente fazer essa reestreia, temos dois convidados, na verdade, né? O rezador Charles Lesser e seu irmão Django, eles que correm o Brasil aí fazendo rezos, levando música medicina. E hoje eles vão contar pra gente um pouquinho da sua caminhada, né, do que é essa medicina na trajetória deles, né, de como eles adentraram a esse mundo da medicina. Então fica com a gente, seja bem-vindo, convido o amigo, convido o parente e vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. Boa tarde, Charles. Fala, meu irmão, boa tarde. Tudo na paz? Sempre na paz, ainda mais depois de ontem. Geral. Boa tarde, Django. Boa tarde, meu irmão. Tudo na paz, meu irmão? Graças a Deus, tudo certo. Maravilha. Certo. Quem que é o mais velho aí? Sou eu. Dá pra ver, é notável. Vamos começar por você então. Charles, né, ele relatou pra gente há algum tempo que ele veio da igreja evangélica, né, e hoje ele é um rezador, né, adepto aí da Umbanda, né, Charles? Você se apresenta e fala um pouquinho pra gente, né, como foi essa transição pra você? Maravilha, vamos lá então, meu irmão. Meu nome então é Charles Lesser. É Lesser? Lesser, é isso aí. E a minha caminhada aí é um pouco curiosa, né? Recebo muitas perguntas aí do pessoal. Mas como é que foi a transição? Como é que foi a transição? O irmão comentou agora, né, que eu sou adepto a Umbanda. Na verdade, não, né? Na verdade, hoje eu prego, né? Eu tenho uma casa também lá na minha cidade, tenho um instituto. E tanto lá na minha casa, né, sou de Toledo, no Paraná, oeste do Paraná. O que eu prego tanto lá na minha casa e também nos lugares onde eu piso é o universalismo, né? Essa inclusão de todas as religiões, o homem, né, pelas religiões, né? Que na verdade religião ele está na verdade relacionado a religare, né? Mas vamos usar essa palavra religião que fica mais fácil para o pessoal entender. O pessoal faz a separação, né? Por exemplo, às vezes tem o evangélico lá que ouviu falar, por exemplo, de preto velho, caboclo, Exu, né? Assusta, o mais forte, né? Ali, vamos dizer assim, o mais forte assim de energia, assim, né? Aí o pessoal já acha que isso é uma coisa assim vamos dizer assim no português, claro, do capiroto, né? Mas quando eu adentrei assim a esse mundo da espiritualidade, né, eu ainda era da igreja, né, já fui pastor de igreja, não só participei, mas com o tempo eu virei líder, né, de uma equipe, e com o tempo eu vinha cuidar de uma igreja, né, eu e minha esposa. Um beijo pra minha esposa aí. Como que é o nome da patroa? Dayana. Beijo pra Dayana. Seja bem-vinda, Dayana. A minha esposa, mãe dos meus 3 filhos. E, não sei se para por aí não. Filho é benção, hein? Rauch. Ô Charles, então você, né, teve uma base na igreja evangélica. Isso. Né, e posterior a isso você adentrou a espiritualidade através da medicina da ayahuasca. Através da medicina, correto? Da ayahuasca, isso. Então eu vou te fazer uma pergunta, que essa pergunta a gente faz para todos que passam pela Hora da Gratidão. O que é a medicina da ayahuasca para você? Resumir uma palavra? Ou pode... O que é a medicina da ayahuasca para você? A medicina da ayahuasca para mim é metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mais ou menos. É a renovação da nossa mente. Então, né, eu vou resumir uma palavra. Para mim ela é muito mais que isso. Ela abre um leque muito mais, né, aberto. Mas assim, para simplificar,
a ayahuasca para mim ela é transformação e renovação da nossa mente. Metanoia. Gratidão. Gratidão. Puxando um pouquinho agora pro Django. Django mesmo seu nome? Django é meu nome artístico, mas meu nome mesmo é João. Você também veio dessa vertente evangélica, o Django, e adentrou nas medicinas através do Charles, ou quem entrou primeiro? O bichão me arrastou. E o processo, assim, por conta de ser evangélico, assim, também, eu tinha muito preconceito quando o Charles disse que começou a conhecer uma medicina. E aí ele foi, e quando ele voltou para casa, foi na casa da minha mãe, eu morava lá, né, com ela, e ele chegou pedindo perdão para todo mundo. Fica bonzinho, né? Só luz. Saiu pedindo perdão para todo mundo. Aí na época ele tava meio brigado com o outro, aí ele veio falar comigo, daí a gente se acertou. Aí nisso eu era da cidade vizinha de Toledo, de Vera Cruz do Oeste. E aí eu me mudei para Toledo. E aí nisso o Charles começou a insistir, eu não, macumba. E Mais um rapezinho. Mas você olhava dele e o exemplo dele mostrava pra você que era bom, ou ainda não tinha mudança nenhuma? Não, tinha mudança, mas eu não queria saber. Eu ficava com raiva. Quando ficava, meu Deus, o povo, eles não param de falar disso, eu ficava estressado. House pra cá, house pra lá. Exatamente. Aí o Charles foi um dia em casa e me convenceu a passar um rapé. Irmão do céu. E ele não tinha tepi, e ele me emprestou o curipe dele, e eu me apliquei. E nossa, eu tive admiração com o rapé, e eu chorei um monte assim. E depois de um tempo eu me permiti. E eu vi que foi uma das melhores experiências da minha vida. E estamos aí até hoje, vai fazer 2 anos da caminhada das medicinas. Eu também. A mesma pergunta para você, Django. O que é a medicina da ayahuasca para você? Para mim, a ayahuasca é como esse chamado que eu recebi dos guerreiros do tropical. Embaixo fala, ayahuasca liberta. Então ela foi o que fez comigo, ela me libertou. Ela tirou todo o peso, toda a culpa e me deixou livre, liberto de tudo. Dentro dessa liberdade do ser livre, você consegue pontuar uma mudança muito grande que aconteceu através das medicinas da sua vida? Sim. Eu era uma pessoa que não tinha voz. Eu deixava as pessoas falar muito e eu acatava tudo. E até então, quando a medicina veio, e depois de um tempo eu demorei para me entregar realmente para a medicina, mas quando eu me entreguei, ela realmente pôde agir e me mostrar a autoridade, a voz, que é a liberdade, né? A libertação de toda a amarra que a gente sente, aquela vontade de ser livre, mas não consegue. E ela conseguiu fazer isso comigo. Então, é isso. A ayahuasca para mim é isso. Daqui um pouco a gente vai adentrar o assunto da cerimônia de ontem, do Guerreiros do Tropical. Mas antes, Charles, fala pra gente também o que a medicina mudou na sua vida de verdade. Meu Deus do céu. A primeira coisa, ela me tirou, né, de um quadro de depressão. Eu procurei justamente quem me apresentou as medicinas. Começou com a minha tia levou outra tia, e foi assim, fechando esse cerco, até que o meu pai foi também. E aí o meu pai, sempre vendo a situação que eu estava, eu abri uma empresa, passei por um problemão, e aí tava entrando assim nesse quadro depressivo, né? Aí eu olhava a ayahuasca, né, cerimônia, eu falei, esse negócio é do capiroto. E eu tava num quadro de depressão aquela vez, eu falava, cara, eu não tô querendo mais viver, não. Como se aquela energia do suicídio tivesse meio que se achegando. Aí na minha cabeça era assim, bom, se eu me suicidar, eu vou pro inferno. Porque você tem uma base. A base, né, da crença que eu tinha, né, era sobre isso, né. Então assim, se eu tirar a minha vida, eu vou pro inferno,
né? Então, já que eu não tenho mais nada para perder, então eu vou lá conhecer. Aí fui lá, conheci e nunca mais saí, estamos aí até hoje. Mas no fim, assim, foi essa transformação, essa energia assim que saiu, sabe? Graças a Deus. E também assim um testemunho muito forte assim em relação à minha família, né? Meu relacionamento com meu pai, né? Que era uma coisa assim que, meu Deus, assim, era bem complicada. O meu relacionamento com o meu filho, que vinha, parece que do meu pai, e sem querer, sem que eu fizesse esforço, algo que ressoava natural, eu também não tinha uma certa resistência, na verdade, com o meu filho. Né? Era uma repetição de ciclo que a medicina te ajudou a quebrar. Nossa, e olha que o processo com o meu filho, depois do decorrer do programa, se a gente lembrar, né, eu quero contar desse processo que eu acredito que vai ajudar muita gente. Mas eu passei um processo terrível com o meu filho para entender a cura que tinha para nós, né? Aí depois aí a gente pode comentar, que eu acredito que isso pode ajudar muita gente, pode trazer muita clareza, porque esse é um processo que quase me fez desistir. Quase. Pelos processos que eu tinha com o meu filho. Mas no fim, quando veio o entendimento, veio a clareza, eu falei, tá aí a resposta. E essa questão da música, medicina, você já trabalhava com música antes ou foi posterior a conhecer as medicinas que você desenvolveu essa habilidade? Sim, eu comecei assim a gostar de música, né? Eu tinha aproximadamente aí meus 8 anos de idade. Eu lembro que a minha avó comprou um tecladinho daqueles de brinquedo. E aí eu comecei a tirar as músicas pequenininhas daquele tecladinho. E aí ela viu que eu tirei e comprou um tecladão maior. Aí comecei a tirar, aí enjoei do teclado, né? Enjoei do teclado. E fui lá e troquei meu teclado num violão. E lá eu comecei a aprender algumas notas, né? Aprendi até algumas notas com a minha mãe. Aí naquela época a gente não tinha YouTube, né? Achava umas revistas, qualquer coisa ali, ou com os amigos, me ensina tal nota, daí, enfim. Daí com o tempo comecei a tocar na igreja, até assim, fui guitarrista de um grupo de louvor de igreja por muito tempo. Eu cantava, né? Mas eu tinha muito receio de cantar, com medo, assim, aquela coisa de aprovação das pessoas, do que as pessoas iam achar minha voz feia. Eu cantava na igreja, mas assim, muito diferente da forma que eu tô cantando hoje. Aí quando eu fui para as medicinas, que veio esse chamado, né? Eu não queria, na verdade. Aí o meu padrinho, né, o William, beijo no coração, meu irmão William lá de Cascavel, meu padrinho, ele andou futricando, acho que uns vídeos meus lá, e viu que eu cantava, né? Viu que eu tocava. Aí falou, irmão, vamos trazer o violão aí, vamos. Fala, não, irmão. Isso na igreja? Ou já na medicina? Eu tava na igreja e tinha começado nessa caminhada da medicina. Eu tava ali, né, naquela transição, mas tava nos dois ainda. Até que o pastor, né, um dia eu falei, pastor, tô consagrando a ayahuasca. Aí ele falou assim, não, isso aí não é de Deus. Então eu falei, pastor, então, gratidão, tô indo para ayahuasca. Falou mais alto a medicina. E aí até que esse meu padrinho, né, começou a me dar uns empurrão né, vai lá e toca ali um rezo. E eu falei, cara, não quero. Mas até que um dia eu ia fazer uma iniciação do rapé. Eu ia fazer uma consagração lá na casa dele. Eu vejo que o rapé nós vamos adentrar já. Sim, eu fui fazer uma iniciação lá. E aí a gente consagrou a medicina. Daí aquele dia eu levei o violão, né? Aí eu falei, irmão, eu trouxe o violão. E o primeiro rezo, né? A primeira canção que eu tirei desse mundo das medicinas foi a do Rica Silva, que se chama Rezo Universal. O Rica, ele cantou ela ao vivo aqui na hora da gratidão. Olha aí. Abraço pro Rica Silva. Esse dia 23 de agosto vai estar lá, Eita. E a galera de Mato Grosso vai ir também, né? Do Sul! Do Sul! Ô
onde você trabalha com música eletrônica. Sim. Você, DJ e música eletrônica, né? E dentro dessa dinâmica da música eletrônica, como que você está conseguindo fazer essa transição, né, do técnico, né, da batida, para trazer isso para dentro das medicinas? Como está sendo feito isso? Então, isso foi... Que eu também sou produtor, sabe? Produzo música assim também. E teve um dia que, como que eu pensei? Eu coloquei uma música eletrônica que fala coisas bonitas, de esperança, e eu escutei na força. Irmão do céu, tipo assim, eu tava naquela pegada da moleza, assim, sabe? E essa música, ela veio como a frequência dela é um pouco mais alta, ela vem pra animar. Então, por isso eu procuro mesmo, assim, às vezes fico o dia inteiro procurando para achar rezos, assim, de esperança com essa frequência, para trazer essa tipo, como fala, levantar o astral das pessoas, assim, para a frequência subir. Às vezes, que muitas vezes a frequência está lá embaixo e a gente precisa de um empurrão para ir para cima de novo, né? Então, eu penso nessa visão por causa dessas músicas mais agitadas, assim. Mas você ainda está naquela caminhada que o Charles estava da dualidade, né? De não ter decisão, ou você já decidiu que vai trabalhar só com a música medicina? Ou você ainda trabalha com festas, com outras? Por enquanto eu me afastei. Me afastei do meu trabalho assim mesmo, porque eu não estava mais sentindo um chamado assim, porque eu trabalhava em baladas assim, sabe? E às vezes eu não estava mais me encontrando ali. Foi um lugar que eu tenho muita gratidão, que me ajudou muito. Sim. Me ajudou muito mesmo. Só que eu penso em voltar um dia, só que com as minhas músicas, sabe? Trazendo, como se diz, né, uma parada doida, mas muito massa. E pra voltar, como já tive vivências sobre o que fazer, né? Sobre quando voltar a ser DJ mesmo, assim. E hoje você dirige trabalhos junto com o Charles lá em Toledo, na casa. Como que é o nome da casa de vocês lá? Instituto Espiritual Paz e Vida. Paz e Vida. Paz e Vida. Mas e você faz cerimônia quando lá? Porque vocês não param, estão sempre viajando? A gente programa pelo menos... eu programo uma vez ao mês para eu estar lá na cidade para realizar a cerimônia. E é isso. Enquanto a gente está tendo força, garra, a gente vai pelo mundo levar, né, aquilo que a gente acredita, aquilo que é o nosso estudo, aquilo que a medicina tem entregue para nós, a espiritualidade, né? Enfim, estamos aí para o mundo e também estamos lá na nossa casa, lá, né, com as pessoas. Temos pessoas muito especiais lá que sempre estão consagrando. E é isso. Hoje vocês conseguem sobreviver do rezo? Eu, na verdade, a minha renda, na verdade, está sendo, né, praticamente dos lugares onde eu vou cantar, né? Eu trabalhava numa loja de material elétrico, trabalhei bastante tempo ali, né? E aí começou a ficar apertado, né? Eu tive um problema nas costas, e aí eu fiquei afastado, daí foi bem na época que o negócio do resto começou a movimentar. E aí eu falei, tá, e agora? Porque às vezes eu vou precisar sair, tipo na sexta-feira, dependendo do lugar, voltar só na segunda. Eu falei, não vai rolar, eu preciso decidir. E aí eu tomei a decisão de, quando acabou meu período, né, que eu estava afastado, eu cheguei lá pro meu antigo chefe, né, alguém que eu admiro demais mesmo. Eu falei, meu querido chefe, me desculpa, mas não vai rolar. Eu senti o chamado e vou trabalhar na medicina. Sim, e graças a Deus hoje eu vejo, né, que cada decisão tomada foi certa. Até eu na verdade, meu pai, ele tem uma sorveteria. Aí quando eu tô lá na cidade, né, eu dou uma força para ele também, ele me dá uma força também. E é isso aí, mas assim, eu só quero dar esse espaço assim para enaltecer, honrar, agradecer muito mesmo, né, a minha esposa,
porque se eu tô saindo, né, indo cantar nos lugares, ela que tá segurando a bronca lá com 3 crianças, meu irmão. E é uma menina de 7, um menino de 5, meu djembezeiro, toca um djembe lascado. E... Toca mais que o Django? Daí dá uma briga feia. E a minha menininha, né, a Isabela, 3 meses. Então minha mulher tá segurando as pontas lá para eu estar. Então, mas até nisso eu acredito que a medicina traz essa paz, né, para a família, de saber que você tá viajando aí o Brasil, mas é em prol da luz, em prol do amor, né, em prol da gratidão, literalmente. E nessa caminhada de vocês, o que você pode pontuar, tanto o Django como você, para que as pessoas tenham fé, coragem de buscar a medicina da ayahuasca? Quer falar, João? Pode falar, aquilo que você falar, eu falo também. Não, então tá bom. Para elas, repete a pergunta de novo, fazer um favor. Qual conselho você colocaria nesse momento para aquela pessoa que está em necessidade, enferma, né, para buscar a medicina da ayahuasca, né, assim como vocês buscaram lá atrás? Primeiramente, né, fechar os olhos, e então eu fecho os meus olhos e em silêncio eu faço uma oração. Eu vou só falar uma coisa aqui para os ouvintes. O Chay Cristiano está na sintonia com a gente. Ô, Chay Cristiano, tá Daniela Xavier Alves. Lá de Vera Cruz. O Maurício Palhares. Maurício é o b-boy que tava dançando. Sim, o b-boy. E aí eu cortei você para dizer que os homens, os músicos, vieram até a hora da gratidão e não trouxeram os instrumentos pra gente batucar, pra gente tocar o violão, né? Mas já ele vai fazer um rezo a capela. Eita! Porque vai passar por aqui sem cantar. Gratidão a Cristiane, também Amaral, conectada com a gente, né? E nessa jornada de vocês, o Charles e Django, né? Quais são os projetos vindouros aí com as medicinas? Um projeto estabelecido assim no meu coração é esse ano fortalecer bem, né, em estar levando o meu rezo para fora, né? Até no em julho eu vou passar 22 dias em São Paulo, volto, fico um pouquinho, já vou para o Rio Grande do Sul, já vou ficar mais 15, 16 dias. Aí então assim, até final desse ano a agenda já está assim, uma loucura boa, né? Uhum. Mas eu penso em, a partir do ano que vem, a gente investir mais tempo, investir mais em estudo lá na minha cidade, né? E claro, a gente não vai deixar de sair, só que talvez com não tanta frequência da forma que a gente está hoje, né? Então, esse é um dos projetos aí, né? Um outro projeto também é gravar um clipe do Sonho dos Ancestrais. Para quem não escutou o rezo, o Sonho dos Ancestrais, escutem. Então, a princípio, para mim, são esses os planos. Agora, meus planos assim com a medicina vem criando um chamado muito forte assim no meu coração, assim, desde quando a gente fez um curso em Xanxerê, em Santa Catarina, e o curso era o curso do gorila. E naquele curso foi muito aprendizado mesmo. E depois, quando eu voltei para Toledo, eu e o Charles, a gente fez um trabalho, e nisso eu tive umas mirações assim, que eu comecei a ver um monte de coqueiro, sabe? Coqueiro. E aí eu falei, o que é isso? E aí surgiu o nome, Guerreiros do Tropical, sabe? Então, até uma frase que eu recebi também, que é o que leva o nome dos guerreiros, né? Que é: a luz cura e a música guia. Então eu sinto o chamado, agora estou do lado do meu irmão para acompanhar ele nessa jornada também, para
ajudar a levar luz e cura para as pessoas, mas vai ter um momento que ele vai ter que deixar o passarinho dele voar. Né? Mas o Charles ele veio no dia 10, né, do mês passado, fazer a cerimônia na oficina, e através dessa cerimônia surgiu a oportunidade de você colocar em prática o projeto Guerreiros do Tropical. Exatamente. Né, agradecer ao Rogério, né, a Jamile, a equipe da Oficina da Consciência, né, que se somou a esse projeto do Django para que acontecesse isso ontem, lá da Oficina da Consciência. Relata um pouquinho, Django, o que você sentiu dessa experiência dentro da Oficina da Consciência? Cara, tipo, incrível, porque quando a gente veio da outra vez, quando eu tava assim naquele processo de entrar na força, eu abri o olho, aí eu vi aquele lugar todo iluminado, falei, cara, que lugar lindo que é aqui. Eu falei, como eu queria conduzir uma cerimônia aqui. E aí, no final deu tudo certo, né? O desejo que eu coloquei no meu coração aquele dia se realizou, né? Então, o que eu vejo que muitas pessoas saíram de lá ontem realizadas, mas eu também saí, porque foi um sonho realizado desse início dessa caminhada como os Guerreiros do Tropical, né? Que é levando a cura e mostrando que guerreiros são fortes e o tropical significa alegria, né? Então somos guerreiros da alegria. Então, para curar e libertar as pessoas e a cura. E aí, dentro da alegria, vamos falar um pouquinho da medicina do rapé. É a mesma pergunta que eu fiz sobre a ayahuasca. O que é o rapé para você, Charles? Clareza. Firmeza. Gostei. Para você, Diego? Não, fala, não vai me imitar, fala outra aí. É disciplina. Disciplina e respeito. Para mim, ela é a medicina do entendimento. É o que traz a medicina do freio. Você está todo acelerado e fala, vou passar o rapé, você obrigatoriamente precisa parar um pouco. Exatamente, só uma pausa para agradecer o Rogério. Eu estava aceleradão, o Rogério ontem me passou um sopro, rapaz do céu. Eu fiquei, meu Deus do céu. Tive que deitar. Vamos agradecer um pouquinho o pessoal que está aqui, ó. Vamos lá. O Cristiano Cuba. Raul Guardião lá da nossa casa. Raul, meu irmão. Trabalhador da luz. Isso aí. O Cristian Araújo estava na cerimônia ontem. Não. O veterinário. Tá. Sarve. Nosso irmãozinho Celo lá de Teredos, que frequenta a casa, mas não estava. E a Kátia Queiroz já perguntou, haverão outras cerimônias Guerreiros do Tropical da Oficina da Consciência? Se Deus quiser. O Charles Lerce já repetiu. Nós já teve a prova e a contraprova. Agora o Guerreiro Tropical foi a primeira. E o Gauchinho tem uma casa em Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Ele está dizendo que quer saber onde esse povo vai estar aqui do Sul. Louco para participar. Em agosto. Agosto vamos estar ali por Porto Alegre, ali 15 a 16 dias. Vamos tocar em várias casas. Aí, ó, já fala com o Gaúcho. Já toca na casa dele. Claro, vamos que vamos. A Bruna também, a bela Bruna. E o pessoal tá falando um pouquinho sobre os tipos de sopro. Né? Porque o rapé soprado no tepi, eu vi que vocês trouxeram vários tipos de sopros, né? É sopro da outra, que tem sopro não sei do que. Fala um pouquinho, Diego, como é que é recebido esse sopro e qual a finalidade deles. Exatamente, principalmente assim que nem a parte dos animais que eu trouxe, né? Então cada sopro a gente se conecta assim, a gente fecha o olho e sente que força que a gente vai intencionar. Que nem veio assim muito a força do gorila, veio a força do jaguar, veio sem brincadeira, veio eu recebi ontem, fiquei muito feliz, o sopro da arara. Tipo como assim, que é o sopro da arara? Tipo batendo asas assim, sabe? E você vê, tipo, a pessoa que está recebendo o sopro se conectando assim, sabe? Então,
eu sempre tento trazer assim uns sopros assim de conexão mesmo. Às vezes tem o famoso sopro com os 2 pés no peito, né? Que vai derrubar, mas é necessário, né? É necessário para o processo vir. E muitas vezes assim os sopros ele ajuda a gente quando a gente está muito leve, tipo assim, a força não tá tanto assim, a gente passa aquele rapé potente para abrir aquela limpeza. Eu falo por experiência própria, quando eu faço esse sopro, eu abro a limpeza assim, irmão, sem brincadeira, dá 1 minuto, eu fecho o olho, explode de admiração assim. Então é só intencionar e sentir o sopro que tem que passar e só deixa o sopro fluir. Deixa fluir. Exatamente. E é isso. O Charles tem uma caminhada mais longa, vamos dizer assim, né, dentro da medicina, o que não quer dizer que o tempo de consagração de medicina não faz diferença nenhuma. Porque não. Tem gente que toma medicina 2, 3 vezes e tem mais entendimento que gente que está há 10, 15 anos. Né? Dentro dessa caminhada sua, Charles, da espiritualidade, né, você está viajando as casas, né? Você sente que a medicina está unindo essas casas? Ou a gente está entrando naquela separação devido ao crescimento, né? Porque as pessoas às vezes têm uma preocupação de será que esse crescimento é bom? Do seu ponto de vista, isso está trazendo união ou não? Une algumas casas somente, mas infelizmente tem muita energia das casas entrarem nessa questão de competição, sabe? Tentar puxar pessoas que estão firmadas para outras casas. Infelizmente é uma energia que também tá, no meu tempo de igreja era muito assim, sabe? Uma divisão, porque a minha igreja é melhor. Não, porque aqui é assim, aqui é assado. Eu falo, gente, né, se existe tantas igrejas, e também, né, trazendo para a realidade que eu estou hoje, se existe tantas casas que trabalham com as medicinas, gente, cada um vai aonde a energia ressoar com a sua, e acabou, né? Para que entrar nessa questão de competir, de querer ficar falando que não, aqui é melhor porque aqui é o certo, aqui é... Gente, cada um, é por isso que existe várias casas, por isso que existe várias igrejas, porque cada um procura a casa onde mais vai assim lhe caber essa questão que mais vai te levar a essa consciência de evolução. Às vezes pessoas que vão lá na minha casa, mas você pode ter certeza que talvez pessoas vão lá e não vão gostar, né? Porque a minha casa, por exemplo, eu gosto também que as pessoas ficam assim, na hora do trabalho, gente, vamos ficar sentadinho ali, né? Mais ou menos parecido aqui, né? Sentado, mas vai lá, passou por algum processo mais difícil, deita um pouquinho e daí volta. Agora já tem casas que não, né? Eu já fui em casas que, por exemplo, é todo mundo deitado. O Jean-Michel, que estava lá na cerimônia, na casa dele, ele gosta de fazer com o pessoal deitado. Exatamente. Agora pode ser que para pessoa, por exemplo, tem casa, por exemplo, que puxou um rezo lá agitado, assim, chamando a galera em volta da fogueira. Cara, minha casa também, tipo, é muito parecido. O pessoal vai, dança, é alegria, mas tem casas que eles não podem dançar. Eu conheço uma história de uma irmã que contou pra mim que uma vez ela foi numa casa que era proibido dançar. Então o que ela fazia? Ela ia no banheiro e dançava lá uns 5 minutos no banheiro e voltava. Meu Deus do céu. Então assim, gente, questão de casas, né? Cada uma segue aquilo que você se encontrar. Não é questão de melhor ou pior. Cada pessoa vai se adequar a um estilo de casa e acabou.
Até porque o importante é estar na luz. Exato, agora irmão, agora pensa comigo, né? Se você, né, por exemplo, Marcelo, você tem uma casa, não, aqui é todo mundo deitado, né? Aí você vai lá numa casa e não sei o que lá o pessoal dança. Aí as pessoas começam a levantar, não, porque aqui é melhor, porque aqui o certo é todo mundo deitado. Mas tem problema, tipo, pra mim não faz sentido ficar deitado, né? O certo é o jeito que cada um faz. A medicina, como vocês disseram, é a liberdade, né? Então, se aqui faz assim, ali faz assado, né? É só o jeito de cada um fazer. Exatamente. Vamos dar uma alegrada na nossa conversa. Vocês lembram de algum, não precisa citar nomes nem o lugar, mas algum caso engraçado que aconteceu dentro de cerimônia? Lembra, eu vou contar o meu caso. Bora então, hein? Vou contar. Ó, o Bozão e a Bozona tá agradecendo. Eu vou contar o meu caso. Eu não tenho vergonha não. Fala lá então. Uma vez, num pré-trabalho, nos nossos pré-trabalhos de guardiões, a gente sempre chama 1 ou 2 convidados também, de fora que é os irmãos que estão mais firmados também, para participar, né? E aí eu servi, cara, todo mundo. Servi todo mundo. E daí a hora que eu fui tomar, até por isso que agora a gente gosta de usar um fundo, né? Um fundo ali, uma musiquinha ali enquanto tá tomando. Uhum. Porque antes a gente não usava, ficava aquele silêncio. Então eu servi todo mundo, e aí eu me servi, é aquele silêncio, né? Era, na grama a gente tem um espaço ali que tem uma grama lá, a gente também faz as consagrações. E aí todo mundo quieto ali naquela tranquilidade, e aí eu fui e consagrei. A medicina desceu por um buraco errado aqui na garganta, e eu tossi, só que daí escapou. Verdade. Só que faz parte. Alto. Viva a medicina do Viva a limpeza, né? Aí escapou aquele barulho, eu falei, né, no ninho, mas foi um ão, né? Aí o Rodrigo, né, que é um guardião da casa, ele tava rezando no altar, assim, ele tava assim, dele, eu vi que ele fez assim com a testa, assim. Aí, cara, todo mundo ficou achando que foi esse aqui. Por quê? Porque ele foi o único que cobriu a cara, porque ele tava dando risada, daí ele começou a dar risada. O primeiro que gritou aí a culpa aí ele cobriu a cara assim, ficou assim, aí todo mundo começou a achar que foi ele, né? Tipo, né? Esse negócio, gente, natural, né? Acontece. Mas tem uma dica, minha gente, para quando você estiver deitado, tiver um irmão. Essa é boa. Essa dica é boa. Essa eu passei pros guardiões. Falei, gente, quando você estiver numa consagração, que você estiver deitado, tiver gente do lado e às vezes você sente que você quer. Porque, cara, vou falar, né? É um negócio engraçado, mas, pô, é um negócio ainda mais uma cerimônia de ayahuasca, né? A limpeza por cima, por baixo, para tudo que é lado, limpa, né? Mas o irmão quer soltar aquele gásinho, mas tem uma pessoa do lado. Gente, você taca a coberta ali, você é simples. É só você pegar um lado ali da polpa e dar uma arredada assim, que daí ele vai sair mais silencioso, ele vai só, entendeu? Isso é uma dica, Agora eu vou contar o que aconteceu ontem na cerimônia, né? Tinha o irmãozinho Fernando Valente. Ô Fernando Valente, rauche. Ele estava acudindo o irmão que estava fazendo a limpeza num local inadequado. E eu achei que era ele, peguei no pescoço dele, falei, vem pra cá, e ele tava indo, ele falou, aí continuou vomitando o outro, eu falei, peraí. Ele falou, eu tava indo já fazendo limpeza que você tava me levando, mas eu tava acudindo o outro, eu peguei o cara que tava acudindo e tirei pra levar pra limpeza. Então, acontece, filho, nas melhores famílias. A medicina, ela é tão mágica que a gente se cura com alegria. É isso aí. Exatamente. A medicina da felicidade, a medicina do alto astral, cada um dentro do seu processo.
E as coisas vão acontecendo e fluindo. Ô John, você relatou que você precisou mexer na playlist, né, de última hora. Isso foi um processo, seja muito honesto, de insegurança ou foi um recebimento da medicina? Então, vou te contar o que aconteceu desde o início. Aquele dia que eu mandei no grupo que a playlist estava finalizada, e até então, aí naquela semana a gente teve o nosso trabalho lá em Toledo de Iemanjá. E assim, o que aconteceu? Eu tomei a medicina, não entrei assim, estava bem sutil, e aí eu me cachimbando e minha mãe lá me acudindo, eu estava praticamente morto ali, eu estei meu sinal vital aqui no meu ouvido, tipo, já estava desfalecendo. Só que depois de tudo eu entendi que antes de eu conduzir uma cerimônia do renascer, eu precisava renascer. Então eu limpei tudo aquele peso, aquela culpa que eu carregava, muitas vezes culpa minha e culpa que não era minha. Então aí que veio o chamado para eu trazer esse renascimento, o velho eu morrer para o novo renascer. Gratidão pela partilha. Gratidão. As suas composições, Charles, né, você trabalha mais na linha ali dos pretos velhos, né? Você gosta bastante, né, do Abacumbia, né? Na verdade, o Preto Velho, quando se apresentou para mim, foi algo que me tem um carinho enorme assim pela energia, pelos ensinamentos deles, né? Foi uma coisa assim que aconteceu sem eu pedir. Eu não fui numa cerimônia para pedir sobre pretos velhos, para pedir sobre entidade, eu simplesmente fui. E numa dessas cerimônias eu tive uma projeção astral, né? E a projeção astral, para quem não sabe, é quando você tem uma experiência que literalmente você sai do seu corpo. Então eu fui eu saí do meu corpo aquele dia, né? Só que eu tava bem, tanto é que depois que eu voltei, eu até levei um susto, até perguntei pro guardião se eu tinha feito alguma coisa, porque eu não tava ali, né? Ele falou, não, você tava só encolhido ali. Mas eu fui lá numa casinha de barro simplesinha, e quando eu olhei assim, sabe, por um canto assim, o cheiro de tabaco, e eles não estavam nem, aquele dia não tava, bom, eu não posso afirmar, mas geralmente não, mas aquele cheiro forte de tabaco. Aí eu olhei assim, um preto velho, aí eu olhei, me acheguei próximo, aí ele começou assim, conversar comigo, só que o que ele falava comigo eu não lembro, né, exatamente, eu só lembro da palavra final dele, que foi o que eu falei ontem, né, que ele olhou assim, né, em meus olhos e falou assim, não se preocupa não, Misifio, que eu vou estar aqui rezando a Jesus para que cuide de ti. Aquilo foi foi algo emocionante, com um tapa na cara, porque eu era no começo, não entendia nada de entidade, né? Eu sempre tinha assim, preto velho. Por vez que eu ouvi falar preto velho numa cerimônia, eu falava, eu não vou pisar aqui mais, esse negócio aqui é por isso que eu tenho a minha composição, né, que eu coloquei exatamente as palavras que Preto Velho disse a mim, né? Não se preocupa, não, Misifio, que eu estou rezando a Jesus para que cuide de ti. E é por isso que eu fiz essa canção minha, que é Amor de Preto e Preta Velha, que fala, né? Venha sentir o amor de Preto Velho. E assim, foi aí que nasceu, né, essa canção. A medicina da ayahuasca, os adeptos chamam ela de espiritualidade. Né? A questão dos pretos velhos, dos caboclos, ela é da religião. Né? Se você conseguir explicar, porque isso é uma dúvida de muita gente, de como separar, né? Ou não existe essa separação no seu modo de ver, da religião com a espiritualidade, de você da caixinha da ayahuasca, dessa outra caixinha da religião,
E você mescla, tira, mescla, como que é esse trabalho seu de diferencial, ou não tem diferença? Irmão, a ayahuasca é linda, assim, cerimônias com ayahuasca, né, em casas assim que se permitem ter essa liberdade, é lindo, porque a gente trabalha com preto velho, a gente trabalha com essa linha que vem da Umbanda, a gente trabalha com essa linha que vem da Católica muito forte com Maria. Eu não era devoto de Maria. Hoje eu sou devoto de Maria, né? E Jesus, cara, né? Meu Deus, assim, tanto é que quando a gente faz uns trabalhos que a gente coloca lá alguns louvores, assim, é uma conexão muito incrível. Agora, eu não vejo separação. A separação quem faz somos nós humanos, né? Agora, assim, só para resumir isso, eu quero que, assim, pense numa grande empresa, gigante. E essa empresa, ela tem o patrão, essa empresa, ela tem o gerente, ela tem os coordenadores e tem os auxiliares de produção, e vai descer até chegar naquele que por exemplo, está fazendo um serviço às vezes mais sujo, sabe? Por exemplo, entupiu o vaso lá, estourou alguma coisa. Quem que vai fazer aquele serviço? Eu digo para você, é o patrão que vai fazer aquele serviço? É o coordenador? Não, a empresa, ela tem as pessoas certas para fazer determinados tipos de trabalho. Então, para mim, a espiritualidade, trazendo nesse contexto, é como se as entidades de luz, elas pertencem, né, tipo assim, ao comando do ser superior, porque todas estão aqui a serviço para fazer alguma coisa. Agora, por que demonizam, né? Agora eu quero ir mais fundo assim, com vocês. Esse é um ensinamento que eu gosto de trazer muito. Por que demonizam tantas coisas que vêm da Umbanda? Por que demonizam tantas coisas que vêm do Candomblé? Porque são religiões afro. E então existe uma energia ainda que ressoa muito forte, né? Aqui no Brasil, também fora, em relação aos negros. Né, lá do tempo de escravidão. Tanto é que se você até a teologia, irmão, eu estudo, eu sei do que eu estou falando. Até teólogos assumem que a Bíblia, ela não está escrita para nós da forma original, porque ela foi sim, em algumas partes ela foi alterada, né? Então, assim, se você volta lá na história, lá atrás, se pesquisar, eu já vi relatos de crianças negras que eram colocadas em jaulas para as pessoas brancas, né? As crianças vão passar e ver que aquela criança era diferente. Então, olha a energia pesada que tem sobre isso, sem contar, né, nas mortes, no sofrimento, na chicotada. Então é uma energia que ela foi assim, ela foi implantada com o sangue de muitos negros. E o que o negro tinha para fazer naquela época? Se era só trabalhar, eles tinham que ter a fé deles. E aí eles se conectavam certamente com os guias, né, que brotou e que eles trouxeram para cá. E que o povo europeu, né, naquela época deu um jeito de demonizar. É por isso que tem uma energia muito forte, porque além dessa influência naquela época do povo europeu, dos brancos, né, tinha aquele poder da Igreja Católica também, que era muito forte. Então, assim, é uma energia que brotou lá, mas ela é tão forte que ressoa até nos dias de hoje. Mas e como você disse, né, você tem o estudo, né, tem a parte bíblica, né, e agora hoje você trabalha mais nessa outra linha. Por que você acha que dentro da medicina da ayahuasca, essa linha da Umbanda, dos pretos velhos, dos caboclos, ela acabou se enraizando mais? Expansão de consciência. Você acha que já é um efeito da medicina? É um efeito da nossa consciência expandida. Até porque, irmão, querendo ou não, por mais que a gente... Eu tive um lance ontem. Ontem eu até comentei com meu irmão. Ontem, na Força da Medicina,
eu encontrei com um boiadeiro. Olhei, perguntei para ele estava parado num lugar, num canto, sem fazer nada, assim, sabe? Eu falei, olhei assim, falei, mas tipo, eu não falei, mas é algo como se fosse telepaticamente, né? Eu falei, o que tá fazendo aí? Ele falou assim, tô aqui esperando, tô aqui te esperando. Então assim, as pessoas não sabem, mas todas elas têm guias espirituais. E a pessoa às vezes está com a, vamos dizer assim, com a glândula pineal tão calcificada, e a ayahuasca ela vai descalcificando, é por isso que você vai tendo certas visões que, sabe, ela vai deixando isso de canto, e às vezes o guia está lá, mas ela não quer se envolver. Então a partir do momento que você vai descalcificando, há formas de você descalcificar a sua glândula pineal sem também ser ayahuasca, porque a ayahuasca é aquele boom, né? Você vai buscando através de conhecimentos, espiritualidade, isso vai ajudando a descalcificar. A ayahuasca é só mais um caminho, né? É isso, né? Mais um caminho, né? Que eu me encontrei, mas ela dá aquele bom, ela descalcifica. E é por isso que você tem esse lance, né? Com guias sagrados. E, meu irmão, e as coisas da forma que acontecem, sabe? Falando da questão das músicas, né? Dos rezos que eu recebo. Tem a parte do Preto Velho, mas tem rezos que eu tô dormindo. Vem algum ser assim, o sonho dos ancestrais. Sonho dos ancestrais eu recebi enquanto estava sonhando. Olha só. Canta uma palhinha dela aí. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. Você recebeu sonhando. Recebi essa parte que eu cantei. Veio um ser para mim, eu estava dormindo, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. Aí eu não levantei, eu falei, oxi, que é isso? Foi o primeiro rezo que eu recebi sonhando. Daí eu falei, cara, isso é um rezo, eu vou levantar. Aí eu peguei o papel, eu falei, eu vou escrever, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. E aí, sem preocupar com o futuro, eu aproveito o presente. E a vida me ensina a caminhar, e agora é só para cima e só para frente. Aí eu olhei, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente, mas diferente do quê? Diferente do que os meus ancestrais às vezes não conseguiram fazer. Aí eu vi que isso estava totalmente ligado à linha ancestral, esse refrão, né? Pensa só, né? Todo mundo tem um ancestral que deve ter sofrido pra caramba, né? Eu tenho a minha avó sofreu pra caramba, né? E tem os outros ancestrais que eu nem sei da história deles, mas que deviam passar um perrengue, limitação, coisas terríveis, né? Só que hoje a gente aqui no agora, a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente, porque nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Então, dando uma sintetizada do que você passou agora, então a nossa cura do hoje, você acredita que a medicina nos leva ao passado, à ancestralidade? Irmão, com certeza. Eu gosto assim, graças a Deus eu tenho essa base, vamos dizer assim, bíblica, mas eu também tenho a medicina, né? Tipo assim, a gente tá preso no tempo aqui, nessa matrix. Aqui a gente tá preso, aqui a gente tem passado, aqui a gente tem o presente agora, e a gente tem o que há por vir, que é o futuro, né? Mas a espiritualidade, em outras dimensões, tá tudo conectado o tempo inteiro. Tanto é que às vezes você, né, para quem já é mais aprofundado nos estudos com a ayahuasca, às vezes você tem por exemplo, uma vivência com um ser, vamos colocar assim, um ser pleiadiano, um ser estelar, né, que está habitando sei lá onde, né, em qualquer lugar aí do cosmos, tá habitando, mas que fica, por exemplo, a não sei quantos milhões de anos-luz daqui. Então, tipo, eu paro para pensar, poxa, se acontece um negócio lá agora, por exemplo, se a gente conseguisse ver, né, por mais longe que fosse, mas o negócio está lá 10 anos-luz daqui.
Então, por exemplo, explodiu um lugar lá. Se eu conseguisse ver, o negócio ia acontecer aqui só daqui sei lá quantos anos. Mas na espiritualidade, através da ayahuasca, com a consciência expandida, a gente tem a conexão, o aqui e o agora. Você acha que então a ayahuasca, no caso, é um atalho? Mas com certeza, né? E a questão, sim, falou dos ancestrais, a gente carrega, irmão, a gente carrega tudo, é tudo conectado o tempo todo. Então, quando a gente está se curando, a gente já está curando os ancestrais, já está curando os que vão por vir, os que estão por vir daqui para frente. É por isso que Preto Velho, né, ele fala da questão do adorê das almas. Só para finalizar essa parte do adorei as almas, para quem não sabe, essa expressão ela é usada antigamente os escravos, né, eles limpavam as armaduras dos seus chefes e eles tinham que deixar dourado, né, adorei, dourado. Aí por isso que eles trabalham nessa linha de deixar as almas douradas, deixar as almas limpinhas. Porque eles, é o que eu sempre falo, eles não estão só aqui limpando a nossa vida aqui, mas eles estão vindo lá de trás, lá cuidando de toda a nossa linha ancestral. Então os pretos velhos aí, né, adorei as almas, eles fazem um trabalho assim, incrível demais. E que pena, né, vamos dizer assim, eu fico triste em saber que ainda existem pessoas que demonizam, né, grandes trabalhadores como Exus, né, que fazem um trabalho ainda mais profundo ainda também, né, e os pretos velhos, mas que são seres de luz que estão a mando, né, do grande espírito, porque fazem parte de um só. Dentro desse contexto, a gente acessa tudo isso com a ayahuasca. Certo. Sem a ayahuasca, você já conseguiu acessar, ou o Django acessar lá os animais de poder dele, ou não? Vocês acham que é somente com a ayahuasca que vocês conseguiriam acessar esses seres? Não é só com a ayahuasca. Eu já tive momentos assim, que até então, na medicina da ayahuasca eu perguntei sobre isso, né? Será que eu vou ter condição de poder conversar com os meus guias só na força da medicina? Ela falou, não, faz um momento, acende uma vela, converse com ele está ali. E eu fiz isso, tipo assim, um momento de concentração, assim, aí eu conversando, pedindo ajuda, e começa a vir uma voz na mente, assim, sabe? Te respondendo, assim, tudo. Então, para mim, eu consigo sentir conexão com os guias, assim, com a espiritualidade, até mesmo fora da força, assim, sabe? A Edna tava com o Django, tava unido de cansado. Tá nada! Era pra acabar às 3 da manhã, foi acabar amanhã cedo dia, agora ele aguenta. Aí o José Luiz, olha os primos aí. O primo. Mas, irmão, eu ouço uma terapeuta falar e faz sentido, sabe? Quanto mais medicina a gente toma, menos a gente precisa tomar. Faz sentido isso porque a gente não toma medicina simplesmente por tomar, mas eu vejo como essa descalcificação da nossa glândula pineal, que é o que faz a gente acessar as coisas espirituais, né? Então, quanto mais a gente vai o tempo, né, a gente vai tomando, a gente vai ficando mais sensitivo às coisas espirituais, né? Eu tenho um negócio muito forte com um sonho, sabe? Eu já sonhei cada coisa assim, como um aviso, decisão, coisa que estava acontecendo, energia que estava rondando, não estava percebendo. E algumas coisas assim, a minha intuição, irmão, melhorou muito. Tu não tem ideia, né, de como a minha intuição melhorou muito depois que eu comecei a consagrar. Parece que é absurdo, assim, sabe? Às vezes eu chego pra uma pessoa, falo assim, tipo assim, parece que eu tô sentindo assim algo que ela tá sentindo ali, e já vou mediando, eu falo assim, ó, você tá assim, né? Você tá assado, né? Uma vez até
eu chamei a atenção de um guardião meu, lá, uns guardiões meus, né? E normal, passou um dia, tava tudo normal. E veio aquela intuição, assim, sabe? Ele tem problema em ser corrigido. Intuição. Aí um dia na força, assim, sabe? Daí eu já tinha aquele sentir. E aí eu só olhei assim pra ele. Eu falei assim, você tem dificuldade em aceitar a repreensão, né, meu irmão? Aí ele deu risada. Ele falou, irmão, eu tenho bastante dificuldade. Então assim, só que fora da força, né, também assim, a minha intuição, ela deu a medicina, ela sempre, a tua glândula pineal, ela não vai, né, descalcificar à toa, ela sempre vai te ajudar, seja na tua intuição, seja na tua conexão, no teu sentir, ela sempre melhora alguma coisa, né? É isso aí. E pra você, Diego? O olho do Diego tá fechando já. Tô concentrado. Quando foi aquele gol Que isso, gente? Tô gostando. Aí não vai terminar, está umas 3 horas aqui. Vamos bater papo. A Maria Paula tava na cerimônia ontem, a esposa do Maurício, que era os guardiões da casa, estavam fazendo o chamamento dos irmãos. Sim, sim. A Eliane Berto, minha mãe, você que é a mãe dessas bênçãos aqui? É que me matou no sopro. Parabéns! Tudo começou por causa de você. A ancestral. Fazendo um parênteses na ancestralidade, eu falo para as pessoas assim, você que tem filho, o Diego tem filho? Não. Eu que tenho. Nós já somos ancestrais aqui, do presente. Exatamente. Então, às vezes cai nas pegadinhas de o ancestral para trás, e nós já somos ancestral. Somos ancestrais. Exatamente. É muito doido isso. É muito doido. A gente já é ancestral de alguém. É isso aí. Por isso quem tem, né? Pai, mãe, avô e avó. A gente tem que honrar, né? Estão aqui. Às vezes a gente esquece, né, um pouco dessa parte da honra aí, né? Mas, pô, eles estão aqui, né? Tá certo que às vezes, né, tem algum familiar, algum que é duro de lidar, aí às vezes vai precisar desencarnar para talvez entender, né? Mas é isso, procurar honrar, porque depois que vai embora só fica, né, na lembrança terrena mesmo. Vamos falar um pouquinho agora, o futuro não existe, né? Mas os projetos existem. Sim. A sua próxima cerimônia vai ser? Vai ser sábado. Você fala na minha casa ou... Não, o seu decorrer. Você falou que vai sair para São Paulo? Depois... Sim. Agora, sábado, eu vou estar lá em Cabreúva, São Paulo. Aí eu retorno para Toledo, vamos fazer mais uma cerimônia lá. E aí no dia 5 também teremos mais uma cerimônia em Toledo. E aí vamos para São Paulo, né? E vamos ficar 22 dias lá. Vou tocar num festival lá também em São Paulo, tocar em 4 ou 5 casas. E aí retorno, faço trabalho na cidade. E daí agosto vou receber o Rica Silva, né, lá em agosto. Depois que eu receber ele, daí vou para o Rio Grande do Sul. Tem Rio de Janeiro também. Como que é esse trabalho aí? Já é até para os tomadores de ayahuasca que gostam de frequentar, né, em vários lugares. Isso é legal, né? Cada um sabe sua caminhada. Mas uma dica assim para a pessoa lidar com as energias, né? Porque, por exemplo, você está uma semana numa casa, de repente está numa casa lá no outro estado, né? São culturas, né? Mesmo que a medicina é a mesma, mas são culturas e jeitos e energias diferentes. Quais as ferramentas que vocês conseguiram desenvolver para não absorver as energias, passar, deixar o que foi combinado, ou não tem isso? Entrou, pegou? Não. Tem umas mirongas de preto velho aí, né, que a gente faz. Mas assim, claro,
antes de tudo, você ancorar teus guias, ancorar teus rezos que estão ali, né? Teus guias, eles ancorados com você trazendo para perto, eles te livram de muita coisa, né? Mas uma coisa que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante, esse plexo solar aqui, né? Nosso chakra base, que é o chakra por onde a gente recebe as energias. Uma vez eu estava tão carregado aqui que eu não entendi o porquê. Só sei que meu Deus, eu estava assim num cansaço físico, num esgotamento físico. Eu não entendi o porquê, né? E até que eu fui numa irmã, gratidão, Cleide, ela falou: irmão, vamos fazer um trabalho, olha o trabalho dela para tirar, vamos alinhar esse chakra, vamos fazer 7 sopros seguidos de rapé, cada sopro é para alinhar um chakra. Aí eu falei: irmã, bora, né? Meu Deus do céu, foi forte pra caramba. Mas assim, os 7 sopros pegava aqui assim, ó, parecia que tinha uma mão assim, sabe, mexendo, arrancando. E aí tomei um banho, capotei lá, deitei na cama. Só sei que na hora que eu levantei, meu Deus, renovação pura. Então assim, devido a esse chakra aqui, que é o receptor de energias, né? Na câmera seria no umbigo. Aqui na região do umbigo. Cadê eu? Aí. Ah lá, apareceu o gordinho. Aqui na região do umbigo. Só vou aproveitar que eu tirei o sair, porque eu acho que a sua mãe ela ganha de nós tudo, que ela falou assim: o que não vemos na ayahuasca a gente sonha. Então, assim, o que eu faço? Como eu considero que eu tenho o meu guia preto velho muito próximo de mim, mas você pode fazer isso com quem tem caboclo, né? Também. Eu sempre pego um pouquinho de tabaco, e aí eu enrolo ele no papel tabaco, e aí eu pego aquelas fitas que tu compra na... como é que é o nome das fitas? Fita crepe. E aí eu faço uma oração, um rezo com o meu cachimbo, sabe? Jogo, defumo aquilo lá, pedindo proteção, para não deixar entrar nada que venha me prejudicar. E aí você tampa aquilo ali e coloca. E olha, irmão, pra mim ajuda bastante. É o rapé umbilical. É isso aí. Então eu faço isso, né? Mas claro, há outras formas de você. Você tem a forma, eu já vi, né? É algo que você faz assim, que você vai energizar a sua mão assim, aí você vai imaginar um globo de luz crescendo e você vai envolver o teu corpo num globo protetor. São outras formas, mas a forma que eu faço é essa, mas há outras formas e tá tudo certo. É isso aí. Acho. E você, qual que é a sua ferramenta? A mesma que eu aprendi. A minha ferramenta é o seguinte: eu ponho o Charles na frente e eu vou na Cara, a gente vai falando, o tempo vai passando. Se apresenta agora de verdade mesmo, quem é o Charles, né? Depois do Django, vou começar pelo mais velho, né? Quem é o Charles? O Charles Lesser é alguém que está à procura de cumprir a missão que foi entregue nas mãos dele, né? É uma missão que eu já sei que é árdua, não é fácil, mas que está dedicando uma parte da vida dele em prol de levar, né, essa palavra de luz, essa palavra de leveza, mas que é profunda, mas que toca nos corações e que leve, né, a transformação para as pessoas. E até aqui você sente que tem cumprido esse objetivo? Graças a Deus, irmão, e fico muito feliz. Quando eu saio da minha casa, eu saio com meu coração um
pouco apertado, até porque agora eu tô com a minha filha menorzinha. Eu tenho acesso à câmera lá na minha casa, às vezes a minha filha e minha esposa estão lá, cara, 2 horas da manhã, né? Às vezes eu olho a câmera, minha esposa tá lá dando mamar pra ela, isso, sabe? Falo, poxa, eu não tô lá. Coração. Demais, né? Só que por outro lado, né, eu tô fazendo um trabalho que eu considero muito bonito, porque através de mim, que sou um canal da espiritualidade, eu posso ser usado para lançar uma palavra que vai impregnar no coração da pessoa e vai trazer uma transformação para ela. Então, eu sinto que sim, eu estou cumprindo esse propósito, né? Agora estamos indo para cima, estamos indo para frente, e graças a Deus a minha esposa tem entendido o meu propósito, ela não se rebela, ela me apoia, então eu tô feliz. O apoio das esposas, geralmente ele vem porque sabe que a peia, para quem faz coisa errada na medicina, é doída. Isso aí. Então, se a medicina ela tem fortalecido as famílias, esse trabalho que você está fazendo, Charles, ele está gerando outras famílias, outras mães para amamentar. Então, continua, meu irmão. Gratidão, meu irmão. Gratidão. E você, Diego? Então, meu nome é João Vitor, tenho 24 anos, em breve 25. Quero um churrasco. Meu Deus, de novo essa conversa. Eu vou comer lá, o que vocês fizerem? Ricações vai querer ir pra lá, tudo pra lá. Sim. O pessoal de Mato Grosso estão aqui. Mas eu também, tipo assim, como o Charles, a gente veio de uma família, tipo, simples, assim, sabe? E muitas vezes, até quando eu era criança, assim, minha mãe não tinha muita condição, assim, eu passei muita vontade, assim, até mesmo de uma simples bolacha de R$2 eu não podia comer porque não tinha, né? Porque não tinha. E aí meu pai biológico e minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, né? E nisso fui crescendo com toda aquela mágoa, com a ausência de um pai, né, e tudo. E em 2021, em julho, minha mãe, a gente saiu para tomar café, né, a gente voltou, almoçou, e quando eu fui para fora, minha mãe só gritou: João, tô tendo um derrame. E aí, quando eu entrei lá, ela se entortando tudo assim, né? Eu vi minha mãe morta ali, só que eu fechei o olho e falei: seja o que Deus quiser. Aí minha mãe conseguiu voltar, e no final daquele ano eu perdi meu pai. Meu pai sofreu um ataque cardíaco. Então eu venho carregando assim, vinha, né, carregando muito esse peso, sabe? E às vezes pelas conquistas, assim, já também eu falei que não tinha filho, mas na verdade eu tenho, mas tá no céu, né? E então foi um processo bem doloroso assim também. E hoje o que eu quero com a medicina é isso, ajudar as pessoas exatamente do jeito da minha trajetória, para mostrar que ainda há uma luz no fim do túnel, sabe? Então, como fui denominado pela espiritualidade, Django, o DJ do sertão, com a energia dos boiadeiros também, né? E é essa cura. Tudo que eu consegui transmitir ontem era isso. Processo meio doloroso, mas no final, a luz no fim do túnel. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Ontem, quando você começou aquela dissertação, de alguma forma, eu imaginei que você estaria narrando algo da sua história. Sim. E você confirmou isso agora. Sim, exatamente. Gratidão. É muito corajoso você colocar dessa forma. E você falou da sua linda mãezinha que quase morreu, e a bichinha deve ser danada, porque agora ela tá mais lasca pra morrer. Aí morre, vive, minha mãe
E aí daqui a pouco vai matar esses meninos do coração. Vocês vão conhecer ela lá no Rica lá. Ela é agitada no reza, hein? Bicha dança, hein? Dá um Paracasi? Mas dança, chacoalha no braço e. Tá aprendendo a tocar djembe. É. A tocar djembe. Vou conhecer ela. Então tá tipo. Vou falar pra ela pro pessoal de Vou falar pra ela pro pessoal de Mato Grosso, vai pra lá. Do Sul. Meu irmão, eu acho que nosso bate-papo foi legal. Foi. Era pra ter música. Qual que é o nome da mãezinha de vocês, viu? Me desculpa, gente. Eliane. Ô, dona Eliane, só avisa esses meninos que músico bom anda com o instrumento pendurado nas costas. Trabalho bom, anda com ele dentro do carro. Os meninos vêm pra guerra tudo desarmados. Aí esses paramentos aí não tá com muita coisa não. Mas gente, gratidão. Fica à vontade pra falar o que você quiser no microfone. Vamos deixar o Thiago primeiro calma de novo? Sim. Fala aí, Fica à vontade, Thiago. Agradecer do fundo do meu coração pelo convite, assim. Confesso que tava meio nervoso, tipo, o que eu vou falar, mas começa a fluir, né, e tudo. Fazer o que você faz no dia a dia. Falar. E passar aqui também, né, para as pessoas que sentirem no coração de seguir no Instagram, né? Isso. O meu Instagram pessoal é Django DJ e também para seguirem o Instagram dos Guerreiros do Tropical, que lá logo vão ter mais notícias, mais eventos de cerimônias com histórias grandes assim. Então é isso. Vou falar. A minha madrasta também tá ligada. Minha madrasta, mãe, né? Tudo da ayahuasca. Meu Deus do céu. Tudo da ayahuasca. Ninguém muito se conversava, ninguém muito se falava, mas daí a ayahuasca chegou, aí tá todo mundo se conversa, se ama, se abraça, é só alegria. E nossa, sabe que sua família tá grande pra esse mundão fora. Porque cada casa dessa que você passa, você cria uma família. Mas não é daquele jeito, não, é do jeito espiritual. Sim. Irmandade, né? É isso. Irmão, uma coisa assim, no dia do meu aniversário, só pra fechar, quando eu comecei a ingressar nessa caminhada da ayahuasca, comecei a entrar mesmo, postar, eu perdi muito amigo, irmão. Muito amigo de infância. Amigo de infância, sabe? De simplesmente, tipo assim, me excluiu, não quer saber. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu tive aquela sensação de perda. Eu falei, cara, por causa disso, né? Mas, irmão, no meu último aniversário, eu quase não dei conta de repostar tanto stories de pessoas, sabe? Dos lugares onde eu passei, me desejando os parabéns, e vendo o quanto essas pessoas, né? Eu sou querido por essas pessoas. Então, assim, às vezes a gente tem aquela sensação de perder, mas é assim, a mesma sensação que você estivesse indo para trás, mas como se estivesse sendo esticado por um estilingue, alguma coisa, não sei como é que chama estilingue aqui, bodoque. Mas, irmão, a hora que o negócio soltar, isso aí só vai te jogar lá pra frente, sabe? Então, assim, eu tive a sensação de perder um pouquinho, mas ganhei muito mais ali na frente. E vou ganhar muito mais. E é isso aí. Então, quero passar assim do fundo do coração para agradecer primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui no Mato Grosso do Sul mais uma vez. Isso aí. Agradeço o Rogério, a Jamília, a equipe de Guardiões, a casa. Sempre de longe, né? Antes de eu vir para cá, já admirava a casa deles de longe. Agradecer ao irmão Marcelo aí pelo convite de estar aqui hoje. E é isso. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, vamos estar nós reunidos mais cerimônia tomando água tônica, lá em Toledo ainda. Rapaz, os homens vêm pra cá, eu acho que tá com medo de tomar água nossa e ir embora mais. Trouxeram os 40 fardos de água mineral, eu acho que ele achou que ia comer do Pantanal, da roça, não sei. Trouxeram água tônica. Água tônica você gostou, né? Essa lembrando aqui, né? Meu irmão, tem um ensinamento que a ayahuasca que nos diz que
ela não tira nenhum amigo nosso. Ela traz novos. É isso aí. E aqueles que depois enxergam o propósito, eles retornam. É isso aí. A medicina, ela é luz, ela é vida, ela é isso aí. São pessoas com bons propósitos. Eu digo que se a pessoa falar, eu vou só pela festa, ainda assim está valendo. Porque é mais um final de semana que ela deixou de estar na rua, fazendo outras coisas não boas. É verdade. Então, de todo jeito, a medicina tem um bom propósito. Gratidão pela presença de vocês. Eu quero agradecer a Mandala Mystic, essa loja de Etnowear, lá da dona Joyce Fernandes, que por coincidência é minha esposa, minha linda e amada esposa, minhas filhas Manuela e Júlia. Agradecer a minha casa espiritual, Oficina da Consciência, que eu apelidei de a Hidrelétrica de Deus. Hidrelétrica de Deus. A geradora de luz. Legal. Gratidão ao Rogério, gratidão a Jamile, gratidão ao Vitor e a todo mundo que faz parte daquela casa de acolhimento, de amor, fazendo com que Charles, Djangos e outros mais rezadores possam ter o amparo para trazer o seu rezo, a sua cura e deixar um pouquinho da sua energia dentro daquela casa. E gratidão a todas as outras casas também aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil afora aí, inclusive do Gaúcho lá de Porto Alegre que está conectado com a gente. Que muito em breve o Charles possa passar por sua casa, o Django também, porque vai ser só bênção. Gratidão, meus irmãos. Gratidão ao 123 Web TV que abriu as portas pra gente hoje. E quem sabe numa próxima a gente tem instrumento para fazer o resto. Próximo eu vou trazer, fica marcado, hein? Rocha! Fica na paz de Deus. E semana que vem acredito que a gente já vai estar retornando com a hora da gratidão semanalmente. E a gente vai comunicando. Beijo no coração de todos vocês. Rocha! Rocha!